Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma experiência muito interessante que aconteceu comigo faz um bom tempo. Durante meus estudos e pesquisa sobre a lei da atração, o poder da mente, como entender os versículos bíblicos e outros assuntos também relacionados. Já faz um tempo que eu venho estudando de uma forma mais profunda, tentando entender como os pensamentos podem influenciar a nossa vida. Em um certo período, eu estava muito focada em estudando sobre a lei da atração, principalmente depois que assisti o documentário, que é O Segredo. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas se ainda não assistiu, dá uma pesquisada lá no YouTube, que vocês vão encontrar o documentário, né, que é O Segredo, tá certo? Então, além disso, eu também assistia muito conteúdo, documentário do Dr. Bob Proctor, que ele fala muito sobre a mentalidade, prosperidade, e como a nossa mente influencia diretamente os resultados na nossa vida. Eu estava pesquisando bastante sobre esses assuntos na internet, fazendo meus estudos. E interessante, até então, em nenhum momento eu estava pensando em adquirir o livro do Dr. Bob Proctor. Bom, um certo dia, estava de saída, né? Ia resolver algumas coisas, fui até na parada do ônibus. Então, aguardar o ônibus. Então, chegando lá, eu me deparei com vários livros de diversos assuntos. Mas um livro que me chamou muita atenção era exatamente o livro chamado Penso e Acontece, do Dr. Bob Proctor. Ele até que está um pouquinho conservado aqui, mas tem umas folhas meio amareladas, mas enfim, fiquei super feliz por ter encontrado um livro, que eu não tenho nenhum livro desse autor, né? Mas eu fiquei super feliz por ter encontrado, eu acredito que Deus me presenteou. Então, voltando à parada de ônibus, olhando os livros, depois eu percebi quem levou aqueles livros para a parada do ônibus. Foi um morador de rua. Quando eu peguei o livro, ele falou para mim, pegue o livro para você, o que você tiver em dinheiro, qualquer valor, você pode me dar para eu comprar alguma coisa para eu comer. Então, eu vou ser sincera com vocês, naquele momento eu não tinha nenhum tostão no bolso. Eu falei para ele no momento, eu disse a ele, no momento eu não tenho. Aí ele respondeu, leve, quando você tiver, você me dá. Gente, eu fiquei muito feliz naquele momento. Eu comecei a refletir muito sobre aquele acontecimento. Depois, quando eu voltei, encontrei ele novamente e paguei pelo livro. Como eu estava falando no início, né, do vídeo, eu já estava estudando sobre esses assuntos. E o livro me ajudou bastante para a minha pesquisa. Ele fala exatamente sobre a nossa mente, né? Então, vou falar um pouco mais sobre o livro. Bom, o livro Pense e Acontece, do Dr. Bob Proctor, tem mais também um escritor aqui chamado Greg S. Red, não sei bem se a pronúncia está corretamente. Ele traz ensinamento muito profundo sobre como a nossa mente funciona e como nossos pensamentos influenciam a nossa realidade. Dentro do livro fala sobre várias coisas importantes, como, posso dar alguns exemplos aqui para você, como a nossa crença limitantes pode impedir o nosso crescimento. Tá vendo a importância da crença, que você bota tanto na cabeça, do que tanto você acredita, isso pode impedir o seu crescimento. A importância também de mudar a forma de pensar para mudar os resultados na vida. Como desenvolver uma mentalidade de prosperidade e o poder da imaginação e da visualização também, ele fala aqui no livro. E como criar novos hábitos mentais que ajudam a alcançar objetivos. E o livro também explica que muitas pessoas vivem sempre os mesmos resultados, porque pensa sempre da mesma forma. Então, quem assistiu os vídeos anteriores, que eu fiz um estudo do livro do Caibalion, lá fala exatamente o que o livro está falando aqui.
Aqui, como ele tem também o mesmo objetivo, que é sobre desenvolvimento pessoal, lá diz que é exatamente a primeira lei hermética, que é o mentalismo, a importância dos nossos pensamentos. E aqui fala, pense e acontece. Tem semelhança. Mas quando começamos a mudar a nossa mentalidade, começamos também a mudar as nossas atitudes e as nossas decisões. Consequentemente, os nossos resultados, como está dizendo aqui, no nosso resultado, outra coisa interessante que o livro ensina é que todos nós temos um potencial muito maior do que imaginamos, mas muitas vezes não usamos esse potencial, porque fomos condicionados a pensar de forma limitada. Às vezes, gente, pelo próprio governo, nas amizades, no meio familiar. Então, não podemos se deixar levar por essas limitações. Então, esse livro nos convida a expandir a nossa mente, a acreditar mais em nós mesmos e desenvolver uma visão maior para a nossa vida. Vocês viram que o livro se chama Pense e Acontece. Não é isso? Que não é bem assim, só pensar e as coisas acontecer. Se fosse assim, seria maravilhoso. Agora, lógico, pensar em coisas boas, né, para poder ser atraída na nossa vida. Bom, tudo começa em um pensamento, como diz aqui no livro, junto com um pensamento e mais ação. E daí o livro dá umas outras ideias como podemos fazer. O livro é para refletir e aplicar na prática. É um livro que eu trago aqui, são livros de desenvolvimento pessoal, que nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Eu resolvi compartilhar essa experiência com vocês porque foi algo real que aconteceu comigo e me fez refletir muito sobre o poder do pensamento e também sobre como certas coisas acontecem na vida das pessoas. Aqui no vídeo eu falei apenas uma pequena parte do que existe dentro desse livro, mas se você quiser se aprofundar mais nesse conhecimento e desvendar ainda mais o ensinamento que o livro traz, vale muito a pena ler. Eu sempre deixo aqui o link do livro aqui abaixo para quem quiser adquirir e estudar também, se você quiser ler o livro, se aprofundar mais, né? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, certo? E compartilha com outras pessoas que também gostam desse mesmo assunto. Me conta aqui nos comentários. Vocês acham que isso foi coincidência que aconteceu comigo? Ou isso já aconteceu com vocês? Ou pode ser uma lei da atração ou poder da mente? Ou algo de forma que vocês gostariam de se chamar? Gostaria de saber a opinião de vocês. Espero que tenha gostado do conteúdo. Até mais!